Olá, boa noite, tudo bem com você? Já estamos aqui na nossa sala para mais uma boa conversa, um bom bate-papo. É aqui, nesse cantinho, que a gente senta, conversa, desabafa, abre o coração e aprende. E também se identifica aí com pessoas únicas que compartilham histórias reais. Que bom ter a sua companhia. Chama o pessoal aí de casa para assistir juntinho com você, viu? Dá também para compartilhar agora mesmo pelo YouTube da Rede Novo Tempo de Comunicação. E olha que legal, se você quer assistir novamente alguma entrevista que fizemos aqui, é só ir no ntplay.com/identidade ou mesmo no youtube.com/Novo Tempo. Aproveita para deixar também o seu comentário por lá. A gente fica bem feliz de ter a sua participação. E vamos dar aquela pausa bem rapidinha e é tempo suficiente para você preparar o coração para conhecer o nosso convidado de hoje. Ele que na infância viu o pai consumir drogas dentro de casa. Na adolescência, infelizmente, enfrentou a dor de sepultar o pai. Mas antes ouviu o tão emocionante pedido de perdão. Pedro Farias, desde muito novo, teve que enfrentar o luto, as constantes mudanças de casa, conflitos familiares e a insegurança alimentar. Mas não desistiu de lutar pelo que acredita. Vamos conhecê-lo após o intervalo e é já já, eu te espero. Uma das características marcantes do Pedro Farias é o sorriso no rosto. Ele tem um senso de humor bem apurado e consegue pegar no ar as suas características e transformar em motivo de descontração e boas risadas. Mas não para te constranger, mas sim para te incentivar a rir com ele. E ele faz isso porque leva a vida de uma maneira bem leve. Afinal, mesmo sendo tão novo, com 26 anos, sabe o quanto a vida pode ser pesada. Ele, quando criança, enfrentou a separação dos pais. A casa em que morava era herança de família e heranças vêm de perdas. Ele perdeu a tia para o crime passional, o tio e o pai para as drogas. Precisou se mudar, morar com parentes, morar de aluguel, mas o que ele queria mesmo era morar num colo que o aconchegasse. E por muito tempo o videogame se tornou uma válvula de escape para ele, porque a realidade virtual era bem menos sofrida do que a real. E apesar de tantas perdas, a mãe, Teresa, sempre esteve ali para cuidar, amar e proteger. E é por ela e por tantos sonhos que ele guarda no coração que enfrentou mudanças, a escassez de recursos financeiros e alimento na mesa para alcançar os sonhos, entre eles o de se tornar jornalista de boas notícias. Hoje, Pedro, que é repórter do Revista Novo Tempo, está aqui para dividir a sua trajetória conosco. Seja bem-vindo, Pedro. Muito obrigado por ter aceitado aí o nosso convite. Muito obrigado, Gabi. É uma honra estar aqui com você, para contar um pouco aí dessa história e compartilhar com as pessoas. Bom. E eu quero começar sabendo um pouco da sua infância, Como é que era o seu contexto familiar, onde que você vivia, com quem que você morava? Então, eu sempre morei com minha mãe, mas eu nasci e cresci com pais separados. Meu pai, ele ia na minha casa, ele me visitava, mas como ele era muito ausente, ele trabalhava com música, então ele passava acho que 15 dias, um mês fora. Meu contato maior sempre foi com minha mãe, mas eu cresci com minha mãe ali perto de mim, minha irmã também, que na época morava comigo, acho que morou comigo até meus 7 anos de idade, por aí, depois ela casou. E praticamente meu contato maior foi com minha mãe e meu pai ali quando ele podia, mas eu cresci com pais separados. E nas vezes que você via seu pai, convivia com eles, ele era um usuário de drogas e chegava a fazer isso dentro de casa, talvez ali na sua frente. Como que você, quando criança, via isso, como que você reagia? Era complicado, porque assim, Gabi, ele trazia os amigos para fumar em casa, ele não fumava sozinho. E já chegou a trazer vários amigos, fumava na frente da minha irmã nunca simpatizou com ele por causa disso. A minha irmã, ela é filha por parte de mãe só, então ela é só minha irmã por parte de mãe. Ela não é filha do meu pai, então ela nunca simpatizou com meu pai por conta desse comportamento, Então, assim, era complicado, porque ficava aquele cheiro forte e tinha influência, Eu já tive curiosidade de usar quando eu era muito novinho, porque eu via meu pai alegre, com aquela fumaça toda, eu queria saber o que era, criança inocente, Mas, graças a Deus, ele nunca me ofereceu e nunca me incentivou, assim,
verbalmente para poder usar drogas, mas a influência estava lá e ele usava na minha frente, na frente da minha mãe, com os amigos, enfim. E Pedro, você chegou a ser usado do que a gente chama hoje de aviãozinho, né? Você, por ser pequeno, talvez não levantasse nenhuma suspeita. Como é que foi essa situação? Você tinha noção disso ou só foi ter noção disso mais tarde? Eu vim ter noção depois que minha mãe contou a história, porque eu era tão novo que eu não consigo lembrar. Eu tinha uns 3 anos de idade por aí. Mas ela conta que meu pai, ele me levava para alguns lugares, né? E ele me trazia para casa, eu chegava com os pés melados de lama em casa e eu dizia para minha mãe que eu fui para um lugar muito feio, eu não tinha noção do que era, mas assim, depois, mais velho, entendi que na verdade era uma boca de fumo. Ele me levava para lá, com 3 anos de idade, por aí 4 anos de idade, e pegava a droga e trazia no meu bolso, porque se ele trouxesse no meu bolso, a polícia não ia desconfiar que uma criança ia estar levando drogas, então... passou um bom tempo assim, e minha mãe conta que ela descobriu porque uma vez foi lavar minhas roupas e ela encontrou lá a droga no meu bolso, então discutiu com meu pai o porquê que isso tinha acontecido, enfim, então desde novo eu já tive essa influência, né? E eu depois de velho vim entender que eu fui usado como um aviãozinho, né, para não ter nenhum risco dele ser parado pela polícia. E assim, o meu contato com a droga foi tão grande, tipo, a proximidade, que meu pai ele tinha uma caixa em casa que ele guardava a droga, ele guardava a erva, né? E uma vez eu quis pegar essa caixa e eu perguntei, mãe, o que tem nessa caixa? Do que tem nessa caixa? Aí minha mãe falou, olha, é o mato do seu pai, não pegue. Para poder eu tentar esquecer, né? Mas eu estava tão obcecado para ver o que era que eu dizia, não, eu quero ver o mato, eu quero. Nesse dia eu discuti com minha mãe. Entendi. E assim, eu via meu pai fazendo, né? Eu via meu pai enrolando o baseado, né? E uma vez na escola eu lembro que teve uma aula, eu era 7ª série, eu tinha uns 7 anos de idade por aí. E a aula foi sobre ervas, sobre narcóticos. E a professora estava dando aula pra gente, mas eu falei lá, eu que dei aula pra professora. Eu falei como é que Você acabava usava. conhecendo mais, né, disso do que a própria professora. Pois Porque é, tinha visto, via isso em casa, né? pois é. A professora conta depois, né? Ela contou pra minha mãe que eu contei como se faz um baseado em sala de aulas, em sala de aula com 7 anos de idade. Eu disse, olha, meu pai tem um mato igualzinho aí, você usa esse mato assim, coloca no papel, enrola. E nesse dia a professora chamou meu pai e minha mãe na coordenação para saber o que estava acontecendo, entendeu? Porque como é que eu com 7 anos de idade consegui dar uma aula sobre maconha na escola? Sim. E ele nunca foi. Ele nunca foi, nunca compareceu a nenhuma reunião. E minha mãe sempre foi, né? E sempre se envergonhou dessa realidade aí. Sim. Mas eu cresci nesse contexto. Nesse contexto. E essa vida desregrada que ele tinha, até por conta de usar drogas, talvez uma má alimentação também, chegou na sua adolescência, ele adoeceu e veio a falecer. Com quantos anos você tinha e como é que foi isso para você? Então, meu pai, ele não cuidava da saúde. Ele era uma pessoa que... Sabe aquela pessoa que acorda de manhã? Ele acordava de manhã e tomava um copo desse tamanho de Coca-Cola, com um saco de sucrilhos, aí ia trabalhar. Aí o almoço dele sempre comia alguma coisa com porco, era louco por bacon. De noite sempre era uma besteira, sempre era uma batata frita, algum hambúrguer, uma pizza. Às vezes ele mesmo fazia, que ele gostava de fazer pizza, ele tinha essa habilidade, né? Fazia para ele mesmo comer. Eu gostava quando eu ia para casa dele, porque assim, eu acabava comendo também, né? Batata frita e tal, essas coisas. E criança né? gosta dessas coisas, não tem jeito. Pois é, só que ele era todo dia. Então, pelas drogas e por não cuidar da saúde, ele tinha muita inflamação. Por ter muita inflamação, ele tomava muito remédio. Por tomar muito remédio, acabou afetando os órgãos dele. E ele tomava remédio de um jeito descontrolado. Por exemplo, um remédio forte, um nimesulida, que é para inflamação, que ele deveria tomar um a cada 8 horas, um a cada 6 horas. Ele tomava um, daqui a uma hora tomava outro, aí depois tomava outro, e isso atacava os órgãos e ele acabou falecendo de falência múltipla de órgãos, né? Porque o corpo dele não suportava mais sobreviver desse jeito. E eu imagino que se você era novo, era que adolescente nessa época, Ele tinha 14 anos. ele devia ser novo também, né? Para morrer de falência múltipla dos órgãos. 40, 50 anos, talvez? Ele faleceu com 36. 36. 36 Muito anos, novo. muito novo.
Então, assim, foi um baque pra gente, né? Foi um baque pra mim, pra minha mãe, porque ele estava bom. Ele Uhum. estava bom. A gente sabia que ele não cuidava da saúde, mas ele estava bem. E eu lembro que foi na época de carnaval, 2010, por aí. E ele estava no hospital um tempo, né? Ele estava na UTI do hospital. E eu fui visitá-lo, né? Eu fui visitar o meu pai e o engraçado é que depois de tudo que aconteceu, né? Depois de tudo que ele fez, né? Ele olhou para mim no hospital, no leito lá do hospital. Ele estava lá acabado, com 3 sondas, não conseguia fazer nada. Não Nossa. conseguia respirar, não conseguia urinar, defecar, nada. Estava lá sobrevivendo de aparelho só. E ele olhou para mim e ele disse: Filho, eu sei que eu não fui um pai que eu deveria ser para você. Eu sei que eu não fui um pai perfeito. Eu oro a Deus hoje. Eu lembro que quando eu fui visitar, ele não era adventista, Uhum. ele era da Assembleia de Deus, né? Havia se convertido. E estava o pastor da igreja dele, estava um pessoal lá ungindo ele com óleo, né? Tava orando. E quando eu cheguei, ele olhou para mim e disse: Filho, se eu sair daqui, eu prometo que eu vou ser um pai melhor para você. Eu vou ser um pai melhor para você. Eu vou ser uma pessoa melhor para sua mãe. E eu prometo que eu vou ser uma pessoa melhor. Mas se eu não sair daqui, eu peço, por favor, não desista dos seus sonhos. Olha só. Não desista, siga em frente, abrace Jesus. Não desista de Cristo, porque eu quero te ver no céu. No leito de um hospital, ele teve a consciência, então, de que não tinha sido o melhor pai para você, mas ele já tinha conhecido o Cristo que transforma o nosso coração. E então ele fez um pedido de perdão para você. Esse pedido, ele ecoou muito tempo no meu coração, sabe? Eu não fazia ideia que ia ser a última vez que eu ia ver meu pai, Uhum. mas ele falou isso pra mim. Ele disse que queria me ver no céu, sabe? Isso é muito E forte. isso é muito forte, porque é um encontro, é uma promessa que ele fez comigo. Filho, eu me arrependi aqui de tudo que eu fiz. Então, se eu chegar no céu, eu quero que você chegue lá também. Uhum. Então, eu te espero lá. Isso ficou tão forte no meu coração que depois disso que ele falou pra mim, eu comecei a me dedicar mais à igreja, sabe? Eu comecei a explorar coisas que eu não tinha explorado, eu comecei a pregar, comecei a cantar na igreja. Uhum. Eu era um jovem muito envergonhado, não tinha autoestima. Eu dizia pra mim que eu não tinha talento. Mas eu comecei a fazer as coisas na igreja quando me chamavam, no impulso, tremendo de medo, com vergonha, porque eu lembrava do meu pai. Eu tenho que fazer, porque os covardes não vão entrar no reino do céu. E Uhum. eu não quero ser um covarde, eu não quero perder o céu, eu quero ver meu pai. Olha só. Então, por essa motivação que começou com ele, eu criei coragem para fazer o que eu faço hoje na igreja, que antes Uhum. era um medo, era uma vergonha, hoje eu sinto prazer. E a gente vai saber mais no próximo bloco aí o que você faz na igreja, como que você chegou até essa igreja. Você aí de casa, continue ligado para a gente ver aqui a história do Pedro que recebeu o perdão do seu pai. Eu volto já. Identidade de volta nesta noite, falando sobre a vida aqui do Pedro Farias, um jornalista da Rede Novo Tempo, que trabalha ali no Revista Novo Tempo, só com boas notícias. E ele contava que na infância, os pais separados, mas o pai era usuário de drogas e muitas vezes usava essa droga dentro de casa, com amigos. E ele foi vendo tudo isso muito de perto. Ao longo do tempo foi adoecendo e veio a falecer. Mas no leito do hospital, teve consciência de que não tinha sido um bom pai até então, pediu perdão para o Pedro e pediu para que ele continuasse firme nos caminhos de Deus para que eles pudessem se reencontrar um dia. Ele estava no mundo de pecado, né? A gente vive no mundo de pecado, mas ele conseguiu aí encontrar a esperança. E esperança que você aí de casa pode encontrar também nesta revista, nesse estudo bíblico chamado A Cura do Pecado. Ele é feito aqui na Novo Tempo, para que você possa ter acesso a esse material, é só entrar em contato com a gente pelo WhatsApp 12 982440077. Manda ali seus dados, fala que você quer a revista A Cura do Pecado, que o Identidade ofereceu para você, e ela vai chegar gratuitamente aí na sua casa. E Pedro, você falou um pouco do seu pai, do leito de morte, mas e sua mãe, né? Vocês estavam na caminhada cristã juntos, ela chegou a se batizar junto com você? Conta como é que foi esse contato com a Igreja Adventista. Então, minha mãe sempre sonhou que eu fosse aluno de um colégio cristão, mas ela não conhecia colégio cristão na época. Na época, ela só conhecia um, chamado Academia Cristã, mas ela não conseguia encontrar lá em Recife, né, onde a gente morava.
E ela conta que ela passou uma vez na frente do colégio adventista, entrou para conhecer, se encantou com a educação, com o jeito do ensino, né? E era um colégio cristão. E ela me matriculou lá, eu tinha 4 anos de idade. Eu Bem no comecei comecinho. bem no jardinzinho mesmo, assim. E fui crescendo, né? E peguei gosto, porque eu ia para as capelas, eu amava a música adventista, o culto era diferente. E eu decidi me batizar com 8 anos de idade. A minha professora de religião na época, a Rosângela, ela me deu estudo, junto com o pastor Everon. E eu sou muito grato a esse casal, porque me acolheram no PG deles, né? Sim, E me deram estudo, e deram estudo à minha mãe também. A gente se batizou nós dois juntos, juntos. em 2004. Que E eu me legal. batizei muito novo, com 8 anos de idade. E a gente começou a caminhada cristã, né? E você foi se envolvendo com a igreja, especialmente depois, né, dessa conversa muito importante e significativa com seu pai lá no hospital, para que ele falou que você tinha que permanecer firme com Cristo para que um dia vocês pudessem se reencontrar. E no bloco anterior ele estava aqui contando que foi então que ele começou a participar mais da igreja, a cantar, a pregar. Hoje você é um jovem aí bem ativo na igreja, né? Pois é, Gabi, então, eu me batizei com 8 anos, mas eu fugia de fazer tudo na igreja. Até de fazer uma oração, de ler alguma coisa. Quando falava o nome Pedro, eu já estava correndo já. Então eu passei dos 8 até os 14, meio que eu não me envolvi muito com a igreja. Eu ia para o culto, gostava de assistir o culto, de ouvir as pregações, mas eu não me envolvia em nada, assim. Eu eh, era Tímido. bem tímido. Só que depois que ele faleceu, aconteceu uma coisa na minha cabeça, não sei, eu não sou psicólogo para entender isso aí, mas a minha cabeça mudou de algum jeito, sabe? Uhum. Tipo, depois que ele faleceu, um mês depois, o meu tio veio a falecer também. Apenas um mês depois, Irmão dele. irmão dele. E minha tia já tinha falecido há 3, 4 anos atrás. Eu perdi em 4 anos meu tio, meu pai e minha tia. Nossa. Meu avô e minha avó, eles tiveram 4 filhos, né? E dos 4, eles perderam 3. Nessa faixa de 3 a 4 anos, por aí. Período muito curto de tempo, muitas perdas significativas para você. Isso, então assim, foi muito rápido, sabe? E o pior é que depois que os 3 se foram, a família meio que se separou um pouco, sabe? Meio que se despedaçou um pouco. Meu avô foi morar no interior, parentes meus se distanciaram. Então, a minha família se tornou a igreja. Uhum. E eu decidi me jogar de cabeça na igreja, para fazer as coisas para a igreja, assim, para Deus, né? Pelo meu pai e porque eu via na igreja uma família, entendeu? Aham. E Tanto que você pensou em até cursar teologia, ser pensei, um pastor. então, eu era louco por matemática, louco por exatas. Depois que isso aconteceu, eu me envolvi com a igreja, me envolvi com pregação, comecei a pregar, peguei gosto, comecei a fazer missão Caleb, evangelismo, fui evangelista também, e no clube comecei a pregar, a louvar, eu me empolguei nessa parte. E o pessoal falou, você tem vocação para isso, por que você não vai ser pastor? Por que você não faz teologia? Aí eu disse, é uma boa, eu acho que eu vou tentar. Uhum. Então, minha cabeça, eu queria fazer algo com tecnologia, com matemática, mudou e eu quis fazer teologia. Isso eu tinha uns 15 anos de idade, 16 anos de idade, por aí. E meu sonho era ser pastor. Mas, girando um pouco mais a cabeça, eu percebi que o que eu gostava mesmo era me comunicar. Uhum. Era falar com as pessoas, eu tô aqui pregando, tô de frente para uma plateia, tô de frente para uma câmera, tô me comunicando. Então, assim, a minha paixão era mais isso mesmo. Eu admiro muito um trabalho de um pastor, de cuidar de ovelhas, de um ministério, mas eu senti que minha função mesmo, o que eu gosto, minha vocação é me comunicar. Mas antes da comunicação, do jornalismo, você começou a trabalhar muito cedo, né? Com 14, 15 anos ali, já trabalhava para poder ajudar financeiramente em casa, é isso? Isso. O que você fazia? Então, eu morava em uma casa muito boa, com meus 8 anos de idade por aí, até meus 8 anos de idade. Depois, essa casa foi vendida. Desde esse período até recentemente falando, até meus 18, 20 anos por aí, eu sempre morei de aluguel. Uhum. Quando não era de aluguel, era na casa dos outros, no caso, na casa da minha irmã. Morei um tempo na casa da minha avó também. Então eu não tive uma casa fixa, praticamente. E minha mãe nunca trabalhou. Desde que eu nasci, eu nunca vi ela trabalhando. Então, assim, e não era aposentada. A gente sobrevivia de auxílio do governo, Uhum. às vezes alguma ajuda que algum parente dava.
Então era bem apertado mesmo. Tinha bastante dificuldade financeira. Muita, muita. Eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade. Na verdade, eu estagiava com 15 anos de idade e o dinheiro que eu recebia do estágio eu pagava meu aluguel Nossa. para poder Já morar. era ali o responsável, né? O responsável pelas contas da casa com tão pouca idade. Pois é. E eu paguei as contas de casa trabalhando desde muito novo. E De na menor. faculdade não foi diferente? Você também ali passava uma certa dificuldade financeira, às vezes não tinha dinheiro para o ônibus. Como que era essa realidade nessa época? Então, quando eu estudei no colégio adventista, eu recebi muita ajuda de livro, material. Eu fui bolsista durante muito tempo. Até minha formatura, né? Até o terceiro ano do ensino médio eu fui bolsista. Mas na faculdade eu passei por... Foi um período aí que eu passei dificuldade. O ano de 2015, 2016, eu falo, conto até em pregação, que foram os piores da minha vida, porque foi complicado. Eu tinha que escolher, tinha situações que eu tinha que escolher. Ou eu ia para a faculdade, ou eu comia. Nossa. O dinheiro que eu tinha, ou eu pagava passagem para ir para a faculdade, para estudar, ou eu pagava comida para poder jantar. Eu faltei muito à faculdade por causa desse motivo. Uhum. Quando eu ia para a faculdade, eu conseguia ir, não, eu vou para a faculdade, eu não posso perder essa aula. Eu passava o dia inteiro com apenas um biscoito maisena. Nossa. Foram anos, assim, vivendo dessa forma. Quando não tinha o biscoito maisena, era uma pipoca, Uhum. para poder amenizar. Que era barato, né? 50 centavos, R$1, então assim, eu conseguia me manter. Sim, Durante era a o que faculdade. fazia a barriga não doer de É. fome, né, Pedro? Pois é. Mas você conseguiu driblar todas essas dificuldades, conseguiu se formar e hoje trabalha aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação, né? Eu brinco com você aqui, quando eu te via nas reportagens, porque você trabalhava em uma outra instituição da igreja no Nordeste, eu falava assim, nossa, eu gosto dele, ele é criativo, as passagens dele são criativas, quero que ele trabalhe aqui, mas eu jamais imaginei a sua história, o que você já passou na vida. Como é para você hoje trabalhar aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação? Gabi, é um sonho realizado. Desde que eu decidi na minha vida, eu quero fazer jornalismo, eu quero ser um comunicador. Foi com 16 anos de idade, eu estava querendo fazer teologia, e eu conheci mais a Novo Tempo, o trabalho da Novo Tempo, e eu disse, ser pastor é uma bênção, mas meu sonho é estar lá. Eu quero fazer aquilo que eu amo, e ao mesmo tempo estar glorificando a Deus. Eu quero comunicar, como você falou, comunicar boas notícias, entendeu? Sim. Então, eu sonhei com 16 anos de idade. E o engraçado é que eu tô com 26. E depois de 10 anos exatamente, Deus me trouxe para cá. Uhum. Então, é uma realização de um sonho para mim, sabe? Eu sempre sonhei desde novo, trabalhar na Novo Tempo, perguntava, você quer ser jornalista? Eu quero. Mas de onde? De outra emissora. E citava emissoras, né? Sim. E eu disse, não, eu quero ser da Rede Novo Tempo de Comunicação. Rede Novo Tempo? Que TV é essa? Aí quem não conhecia aproveitava já evangelizava, né? Hoje você divide apartamento aqui com alguém, mas você tem o sonho, o desejo de trazer sua mãe, Dona Isso. Tereza, para morar aqui, não é isso? Sonho. Ela tá lá em Recife, tá lá sozinha lá na nossa casa, né? Graças a Deus, meu avô deixou um apartamento para minha mãe e esse apartamento saiu, passou pro nome dela e agora a gente tem uma casa própria, um lugar para chamar de nosso. Uhum. E ela tá lá cuidando da nossa casa. Eu fui para essa casa na época da faculdade. Foi uma bênção que Deus me deu. Então ela tá lá cuidando, mas eu penso em trazer ela para cá, né? Para ela viver esse sonho aqui comigo. Ela também quer conhecer São Paulo, também sonha em vir para cá um dia. Uhum. E porque aqui, como eu falei, eu tô realizando, vivendo um sonho, né? Sonho. E para mim é muito gratificante saber que Deus ele cuidou de mim esse tempo todo e tá cuidando. Tipo, para o que eu passei, para o que eu vivo hoje, Sim. eu tô no céu. Então, assim, eu sou muito grato a Deus porque Ele sempre cuidou de mim, tá cuidando da minha mãe. E pessoas como nós, assim, pessoas que vieram de um contexto social difícil, as pessoas pensam que a tendência é seguir o mesmo caminho. E eu creio que nós podemos fazer diferente, sabe? Sim. A sua história é prova disso, né, Pedro? Muito obrigada por ter compartilhado a sua história aqui com a gente. Deus cuidou de você, cuida de você aí de casa também. E a história do Pedro é prova disso, né? Um testemunho de que realmente
Não é porque a gente nasceu naquele contexto que a gente precisa continuar naquele contexto. Então, seja forte, corajoso também como ele foi, siga os caminhos de Deus para que você tenha esperança e uma vida diferente. A gente volta amanhã com outra história inspiradora para você. Tchau, tchau!